tudo vai ao redor de números e do histórico recente. A questão da Groenlândia tem uma importância estratégica hoje, até por parte de caminhos pelo Ártico e o que ela pode, a Groenlândia protegida militarmente, o que ela pode evitar de, por exemplo, ataques aos Estados Unidos. Dentro dessa nova filosofia e lógica americana, a Groenlândia não vai sair do cenário de Donald Trump. Está muito claro. A forma como isso vai se dar é que a gente está vendo agora. Houve, obviamente, no estilo Trump de ser, acusações, declarações fortes, vou tomar, se eu quiser eu pego amanhã, até porque, convenhamos, poder militar para isso ele tem, mas ele representa uma nação que simplesmente resolveu guerras no mundo, a começar da Primeira e da Segunda, sobretudo, sem contar as outras guerras no planeta. A importância americana hoje, estratégica americana para o mundo civilizado, sem os Estados Unidos, o mundo civilizado não se protege de qualquer outro tipo de ameaça. São fatos, ninguém pode ignorar os fatos diante de uma situação como essa. A questão como ele faz isso é porque também aí vem a questão dos números. A OTAN não existe hoje sem o dinheiro americano e tampouco sem o poderio militar americano. E isso é uma coisa que Donald Trump está denunciando há muito tempo, para tomar só as declarações mais recentes durante a campanha e logo no começo do seu mandato, em que ele diz exatamente que o pagador de impostos americano não vai ficar bancando a OTAN para toda a vida. E que estava exigindo justamente desses aliados da OTAN na Europa que comecem a pagar também essa conta. Ou seja, ter os benefícios do poder americano, o poderio bélico americano a seu favor, como uma proteção sem pagar por ela, não fazia sentido. Ele hoje, nesse discurso lá em Davos, ele vai lá e faz uma menção que, por exemplo, a Dinamarca, que tinha prometido lá em 2019 aplicar bilhões em proteção militar à Groenlândia, aplicou só 1% que tinha prometido. Esse dado merece, assim, obviamente, uma contextualização, olhar se é exatamente isso, mas não é mentiroso, muito longe, na verdade. É verdade que, sim, os países europeus aplicaram muito pouco em proteção militar, ou seja, numa eventual necessidade de se recorrer à OTAN, quem vai entrar com a massiva parte, e não estou falando de uma maioria de 51%, é muito mais do que isso, são os Estados Unidos. Ele escancarou isso. A verdade é que ele escancarou o que ele chama de hipocrisia da OTAN, que na verdade são os Estados Unidos. E agora ele colocou a Groenlândia como esse ativo importante para a defesa não só da Europa, mas sobretudo dos Estados Unidos. Ele não vai desistir dessa ideia tão cedo. Isso está muito claro e obviamente que algum acordo vai sair, porque também pela tradição democrática dos Estados Unidos não vai fazer invasão à torta e à direita. Veja que na própria questão da Venezuela ele teve o cuidado de mandar grupos de forças especiais, que foram os Rangers, que foram lá, tiraram com baixas mínimas e, de alguma forma, está tentando se buscar uma volta da normalidade na Venezuela. Diga, Augusto. Piotr tem razão, é bom lembrar isso. Claro que os Estados Unidos estão lidando com aliados históricos e isso exige alguma cautela, cuidado, para não ferir suscetibilidades. Mas vamos lá. Os Estados Unidos resolveram, na Europa, duas guerras que eram europeias. As duas maiores guerras da história, sim, ocorridas no século passado. Então, na Segunda Guerra, o Roosevelt teve de fazer um esforço muito grande. Os japoneses, com o ataque a Pearl Harbor, resolveram a questão, né? Tiveram essa ideia. Mas ele tentava convencer o povo americano de que, de novo, jovens americanos morreriam na Europa em defesa da democracia, sobretudo, e era uma guerra que os Estados Unidos poderiam perfeitamente evitar. Eu entendo o movimento um movimento pacifista, digamos assim, no caso dos Estados Unidos. Não era bem pacifista porque eles apoiavam a Inglaterra. Mas era um povo que não queria entrar com seres humanos jovens na guerra, porque ainda o trauma da guerra anterior não havia passado. Mas a Europa precisa entender isso e também lembrar que não ouviu advertências feitas com todas as letras pelo Trump em reuniões anteriores. Eu me lembro dele falando para o representante da Alemanha, não me lembro se era o presidente, primeiro-ministro, não me lembro.
e da França é o seguinte: vocês compram, vocês estão garantindo a viabilidade da Rússia com a compra do gás. Sim. Vocês precisam também ter a própria, cuidar do próprio sistema de energia, independente da Rússia. E aqui entre nós, a Europa não está fazendo um grande papel na ajuda que deveria prestar à Ucrânia. Vamos lá, eles estão nessa, mas não usam a força que poderiam usar a ponto de amedrontar a União Soviética, a Rússia. Sim. Então, o Trump está apresentando razões aí que tem a ver com a segurança nacional. Os Estados Unidos têm cacife para isso. Paula, posso só colocar um detalhe a mais? O Augusto foi a questão da Ucrânia. Ninguém vai tirar o crime, porque isso é um crime internacional, o que a Rússia fez ao invadir um território soberano da Ucrânia. Agora, a história nos faz o favor de lembrar do porquê isso aconteceu. Foram dois movimentos. A Europa expôs a Ucrânia a uma situação como essa, e ela tem culpa nisso. Por dois movimentos. Na gestão Biden, a OTAN começou a ganhar um poder maior desses aliados europeus e, não, vamos avançar nossas fronteiras. Dentro da geopolítica, isso tem um risco, e o risco era da Rússia falar, opa, agora vocês estão chegando muito perto. Ou seja, você tinha a Ucrânia, que não era nem russa, nem fazia parte da OTAN, então fica esse espaço. Na gestão Biden, dada a ineficácia e incompetência do Biden, os europeus, não, vamos trazer a Ucrânia para... Bom, os russos deram essa resposta. Não tirem nada o crime dos russos, eu não estou fazendo só uma análise. Aí, por outro momento, o que o Augusto citou, a dependência da Rússia com relação à fonte de energia, o gás e tudo mais, o petróleo. Você financia a Rússia por um lado e provoca pelo outro. Bom, deu no que deu. E aí nós temos uma guerra que alguém imaginava que ia ser rápida e que faz mais de 3 anos e não se tem ideia de como resolver esse problema. O que o Trump está fazendo agora em relação ao OTAN é, bom, todas as bobagens que vocês cometeram, e os europeus, convenhamos, não conseguem lidar com as próprias ruas e os movimentos radicais de islâmicos que tem hoje, que estão tomando os valores ocidentais europeus, né, que são exatamente o berço da nossa civilização, do ponto de vista de valores ocidentais. Eles não conseguem lidar com isso, eles estão querendo dar o quê? Resolver o problema da Groenlândia, da questão geopolítica? As pessoas opinam sobre isso com a segurança que não pode ter quem não conhece a história e a região. Por exemplo, ver a complicação, os detalhes que complicam tudo. O Khrushchev, que foi o primeiro-ministro durante um tempão, ele era basicamente um ucraniano. Sim. Ele nasceu ali perto da fronteira, mas ele começou a carreira como líder comunista na Ucrânia. E deu de presente à Ucrânia a Crimeia, que também não tem nada a ver, nem com a Rússia, nem com a Ucrânia. Então, eu só estou citando esses fatos não é para justificar nada, não. Não, claro. É para dizer o seguinte, tem muito amador dando palpite, Sim. principalmente no jornalismo. Tenham conhecimento dos fatos antes de opinar.